Irmãos, nós vamos retornar com as nossas meditações sobre o livro de Eclesiastes. Eu quero convidá-los aqui, abram as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 7, para lermos do verso 15 até o verso de número 29. Eclesiastes 15, 7, melhor dizendo, de 15 a 29. Eclesiastes 7, do verso 15 ao verso 29, diz assim a palavra do Senhor: Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Até o verso de número 29, do capítulo de número 7. Temos caminhado pelo livro do Eclesiastes, acompanhando a busca, a pesquisa que o pregador empreendeu na sua vida, à procura de sentido e de significado. Precisamos nos lembrar que no começo da sua jornada ele tomou como uma perspectiva segura para a sua pesquisa colocar Deus de fora. Ele diz assim: tudo isso eu vi debaixo do sol, ou seja, tomando única e exclusivamente a existência humana, o mundo, a vida, sem levar em consideração a presença de Deus. E tudo para o que o coração desse homem se voltou, no final das contas, apresentou um único resultado, Vaidade. Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E nós precisamos nos lembrar que quando ele faz essa afirmação, essa conclusão, ele não concebe vaidade na mesma proporção que nós pensamos, Como eu sempre tenho dito para vocês, quando nós pensamos em vaidade, nós pensamos naquela pessoa que está diante do espelho, contemplando, admirando a si mesmo.
Não é isso que o pregador tem em vista. Quando ele fala sobre vaidade, ele está falando sobre a fugacidade da vida, a falta de peso, de sentido, de significado verdadeiro, quando nós excluímos Deus dessa busca, dessa pesquisa. Ele diz assim: olha, eu me voltei para a sabedoria humana, eu me voltei para os prazeres, eu me voltei para o trabalho, mas o resultado foi sempre o mesmo. Sem Deus, tudo que eu encontrei na vida, tudo que eu encontrei no mundo foi fumaça, foi fugacidade, nada que tivesse peso, sentido verdadeiro. E nós vimos então, né, que ele começou a trazer a Deus para a sua pesquisa, para a sua perspectiva de vida. Ele diz assim: olha, o caminho não é trilhar uma busca debaixo do sol, mas olhar para a vida debaixo do céu. Quando ele faz isso, ele começou a ver a vida com outros olhos, ele começou a olhar o mundo com outros olhos. E ele descobriu, irmãos, que no mundo nada é como parece ser. Estranho isso, né? Quando nós pensamos, capítulo 6, da última vez que nós estivemos aqui pensando no capítulo 6 e no capítulo 7, ele diz para nós, capítulo 7, do verso 1 ao verso 14, no capítulo 6, que as coisas não são como se parecem no mundo. E ele dá dois exemplos. Ele diz assim: olha, há no mundo uma prosperidade que é uma maldição. Você acha que aquela prosperidade traz algum sentido, algum significado, mas o resultado daquilo é maldição na vida. E há também a adversidade que nós consideramos como sendo uma coisa ruim, mas que é uma bênção. Diz assim: olha, nem toda prosperidade é bênção e nem toda adversidade é uma aflição, uma maldição na nossa vida, porque o mundo não é como nós gostaríamos que ele fosse. As coisas não são como nós pensamos que seja no mundo. Ele continua mais uma vez o seu argumento, né? Falando da condição desse mundo como sendo um lugar de perplexidades, um lugar desconcertante, um lugar que é estranho para se viver, quando nós consideramos esse mundo debaixo do sol, quando nós consideramos esse mundo sem Deus. Esse mundo não é um lugar seguro para nós encontrarmos, né, sentido e significado. Sabe por quê? Ele começa dizendo isso no verso de número 15, quando ele diz assim: tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. As coisas não são como deveriam ser nesse mundo em que nós vivemos. Como tantas vezes nós nos esquecemos disso, né? Nós olhamos para o mundo como um lugar de sentido, como um lugar de significado, mas o pregador diz assim: foi isso que eu vi na minha busca, na minha pesquisa, nesses dias de vaidade. Eu descobri que o mundo não funciona como deveria funcionar. O mundo é um lugar desconcertante, ele é um ambiente paradoxal. O que eu mais encontrei no mundo foi perplexidade. Porque eu descobri que no mundo há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga a sua vida na sua perversidade. Está errado, não está? Não deveria ser o contrário? A justiça não deveria prolongar a nossa vida, e
a perversidade não deveria encurtar os nossos dias. Não é isso que nós ensinamos para os nossos filhos. Quando eles nos perguntam sobre como é viver a vida, você diz assim, olha, seja justo, porque a Bíblia diz que Deus abençoa o justo, que os dias do justo são dias longos, são dias prósperos, e quando nós tomamos o caminho da perversidade, o caminho da impiedade, a nossa vida encurta. Não é isso que deveria ser, não é assim que nós trazemos como certo na nossa existência, na nossa vida. Mas o pregador diz assim, é verdade, mas no mundo, quando nós olhamos para esse mundo como lugar de sentido e significado, as coisas não funcionam assim. Porque ele diz que viu o justo que morreu jovem na sua justiça, e ele viu o perverso que viveu, né, até perder a conta dos seus dias cometendo a perversidade. Que lugar estranho é o mundo debaixo do sol. Que lugar de perplexidade, lugar desconcertante é o mundo debaixo do sol. Já disse algumas vezes aqui para vocês que um dos meus filmes prediletos, né, é um filme antigo chamado Carruagens de Fogo, que conta a história, bem a propósito, hoje, se não me falha a memória, é o último dia das Olimpíadas de 2020, que acontecem em 2021 por causa da pandemia, né? Mas o filme Carruagens de Fogo conta a história de Eric Liddell, né? Um campeão escocês, campeão olímpico dos 400 metros, né? Que lá, nos longínquos anos de 1924, lá na França, em Paris, conquistou a medalha de ouro, mas prestou um testemunho a respeito da sua devoção ao Deus Todo-Poderoso a quem ele servia e no desejo que ele tinha de consagrar a sua vida para as missões. Após as Olimpíadas, né, Liddell se tornou um missionário da igreja presbiteriana escocesa na China. O filme não conta isso, né? E ele era, irmãos, um homem maravilhoso, um homem extraordinário, porque ele não era só um herói olímpico, ele era um herói da fé, um homem piedoso, um homem muito amado. Tanto é que depois da sua morte, os chineses ergueram um monumento a ele, né, dedicado à sua memória pela dedicação que ele teve com as missões na terra lá da China. Mas Liddell era um personagem tão popular na sua época que quando ele deixou a cidade de Edimburgo em 1925, rumo à China, milhares de pessoas foram até o porto para avistar-se com ele, para saudá-lo, para se despedir dele. Mas poucos de nós conhecemos o resto da história desse homem. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi prisioneiro em um campo de concentração japonês. E antes de ser preso, Liddell conseguiu colocar a sua esposa a salvo, né? Sua esposa se chamava Florence, e ela com 2 filhos pequenos, grávida do terceiro filho, que era uma filha na realidade, que Liddell jamais conheceu na sua vida. Ele conseguiu embarcar a sua esposa e a sua família, né, a salvo para o Canadá, mas por causa da guerra, ele desenvolveu, né, nos dias lá do tempo de concentração, do campo de concentração, um tumor cerebral. Por causa da guerra, não conseguiu atendimento médico adequado e morreu semanas depois, semanas próximas, né, depois do final da guerra. E ele tinha 42 anos de idade apenas. Como isso é possível, né? Um homem que foi um homem tão piedoso, um homem que viveu para a glória de Deus,
um homem que prestou um testemunho fiel a respeito da graça de Deus, do poder de Deus, um homem que foi capaz de influenciar milhares de pessoas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Por que um jovem assim, que fazia tanta diferença em nome de Cristo, morre apenas aos 42 anos de idade de um tumor cerebral, né? Incurável? E algumas vezes nós olhamos que tanta gente ruim por aí, que não tem nenhuma gripe, né? O salmista diz isso, ele fala assim, olha, eu vi aí, tem gente que nem espirrar, espirra. E eles morrem na sua velhice, uma vida longa, uma vida ímpia. Por que as coisas acontecem dessa forma? O pregador está considerando que viver nesse mundo, né, nesse mundo desconcertante, não é uma tarefa fácil, porque nós precisamos de sabedoria para viver nesse mundo estranho, nesse mundo de perplexidade. E a sabedoria consiste justamente em nós entendermos que esse mundo não é como ele deveria ser. As coisas simplesmente não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, que funcionasse. Ele não é um lugar seguro para investirmos todas as nossas fichas, não é um lugar para que nós confiemos toda a nossa vida, porque nós conseguimos enxergar nesse mundo caído que as coisas podem destoar da forma como elas deveriam acontecer. Ele diz assim, olha, eu vi isso nos meus dias de vaidade, eu vi justos morrerem na sua justiça e eu vi perversos permanecerem vivos na sua perversidade por longos anos. Cuidado, ele diz, o mundo não é o que parece ser, as coisas não funcionam como nós gostaríamos que elas funcionassem nesse mundo. E se você quer viver nesse mundo, né, desconcertante, com sabedoria, você precisa saber disso. Ele não é como deveria ser, ele não funciona como deveria funcionar, e nós precisamos estar preparados para isso. Para observarmos e lidarmos com coisas que são desconcertantes, com situações que não se encaixam na nossa compreensão das coisas. Mas ele continua no texto e ele nos diz uma segunda outra coisa a respeito, né, da necessidade de ter sabedoria para viver nesse mundo desconcertante. Porque ele começa a observar a partir do verso de número 16, e esse parece ser um texto muito estranho para nós, porque ele diz assim, olha, para vivermos nesse mundo desconcertante, nós precisamos de justiça e precisamos de sabedoria. E ele diz assim, olha, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isso e também daquilo não tires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Esse pregador está nos oferecendo diretrizes para que nós vivamos nesse mundo desconcertante, que não é o que nós pensamos que ele seja, que não funciona da forma como ele deveria funcionar. E ele parece nos dizer uma coisa estranha, né? Ele diz assim, escolha uma via média, não seja nem justo demais, nem ímpio demais. Estranho, né? Porque ele está propondo uma moderação, aparentemente, que é estranha ao corpo das Escrituras, porque Jesus disse lá no Sermão da Montanha que a nossa justiça precisa ser muito maior do que ela é. Porque senão nós não
alcançaríamos o reino de Deus, nós não veríamos o reino de Deus. E o conselho que o pregador parece nos oferecer nos surpreende, porque está na contramão daquilo que as Escrituras nos dizem a respeito de justiça e de sabedoria. Mas eu quero que você considere que o que ele está propondo aqui não é uma via média. Ele não está dizendo para nós não sermos, justos demais, e pecarmos com moderação aí, para que a nossa vida prolongue-se, para que a nossa vida siga. Mas o que ele está chamando a nossa atenção é nos advertindo neste mundo desconcertante contra um tipo de justiça, contra um tipo de sabedoria que são impróprios para vivermos nesse mundo, que é justamente a sabedoria e a justiça própria. Quando nós olhamos o livro de Provérbios, escrito pelo mesmo autor do livro de Eclesiastes, ele nos diz, em um dos seus textos, dizendo o seguinte: olha, não sejas bom aos teus próprios olhos. A mesma expressão está sendo utilizada aqui quando ele se refere à justiça e sobre sabedoria. Ele está dizendo o seguinte: cuidado com a sabedoria própria, cuidado com a justiça aos seus próprios olhos. Se você deseja viver nesse mundo, você precisa descobrir que, de alguma forma, ou de nenhuma forma, melhor dizendo, não importa o quanto nós sejamos justos, não importa o quanto nós sejamos sábios, nós jamais iremos forçar Deus a prolongar a nossa vida, a abençoar a nossa vida por causa de nós mesmos. Porque viver nesse mundo desconcertante não é uma coisa que nós conseguimos fazer confiados na nossa própria justiça ou na nossa própria sabedoria. Não existe um modo de encontrar justiça, não existe um modo de encontrar sabedoria em nós mesmos. E ele nos diz no verso de número 18 que a única forma de que a justiça e a sabedoria sejam apropriadas por nós é quando nós tememos ao Senhor. Ele diz assim: quem teme ao Senhor sai ileso disso tudo. Do que é isso tudo? De observar que o mundo não funciona como ele deveria funcionar. Ele sai ileso de tentar entender por que é que existem justos que perecem na sua justiça e por que é que existem perversos que são prolongados e preservados na sua perversidade. Ele diz assim que quando nós tememos ao Senhor, verso de número 19, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que agem em uma cidade. Como nós precisamos ser fortalecidos, irmãos, nesse mundo de perplexidades. Como nós precisamos ser fortalecidos nesse mundo que é um mundo desconcertante, nesse mundo que é paradoxal, nesse mundo onde as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar. Como nós precisamos ser fortalecidos. E a palavra do Senhor nos diz que só existe uma forma de nós sermos fortalecidos, é quando nós tememos ao Senhor. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós descobrimos que não há justiça em nós. Quando nós tememos ao Senhor, nós descobrimos que nós não somos tudo isso que nós pensamos que somos. Que nós não somos verdadeiramente sábios aos nossos próprios olhos como imaginamos que somos. Que nós não somos justos como nós imaginamos que somos. Salomão diz que nós precisamos desse tipo de justiça, desse tipo de sabedoria para viver num mundo desconcertante como esse mundo é. Mas que nós precisamos entender que nós jamais poderíamos produzir em nós esse tipo de justiça e esse tipo de sabedoria.
Interessante como ele diz, né, seguindo pelo texto, ele diz o seguinte: olha, eu experimentei tudo isso pela sabedoria, eu disse, eu vou me tornar sábio, mas o que ele descobriu é que a sabedoria estava longe dele. Ele descobriu que ele não alcançou aquilo que ele precisava alcançar, apenas pautado em si. Quantas vezes nós achamos que, olhando para a vida, olhando para o mundo, nós temos tudo o que é preciso, né, saber para viver uma vida correta, ou uma vida que seja boa. Todos nós trazemos as nossas receitas da vovó a respeito de tudo, né? Conhece? Vó que é vó que se preza, tem uma receita de chá que resolve todos os problemas. Me lembro que a minha avó e a avó da Miriam também, né, tinham lá as suas pomadas pretas que elas receitavam para tudo, né? Tudo quanto era dor, ela vai lá, pega um pouquinho dessa pomada, passa lá em determinado lugar que resolve tudo. Nós fazemos isso com a nossa vida. Nós temos receita para tudo. Nós temos resposta para tudo. Nós achamos que temos sabedoria, né, para aplicar ao mundo como ele é, né, como as coisas funcionam desse jeito. Se as coisas estão assim, é porque falta isso, é porque falta aquilo outro. Muitas vezes nós nos parecemos com os discípulos de Jesus. Há um texto nos evangelhos em que Jesus um dia pega, né, os seus discípulos e os coloca diante de um homem cego de nascença, e esses homens estão lidando com aquela adversidade, e eles perguntam a Jesus o seguinte: quem foi que pecou para que esse homem nascesse dessa forma? Na mente deles só havia duas alternativas. Diz o seguinte: olha, ou ele nasceu pecando e por isso se tornou cego, ou então foram os seus pais que pecaram e por isso ele nasceu cego. Ou uma coisa ou outra. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus diz: nem A nem B. Ele nasceu cego assim para que a glória de Deus seja revelada na vida dele. Existe um outro caminho. Existe uma outra sabedoria, existe uma outra justiça. E a Bíblia diz que se nós desejamos viver com sabedoria nesse mundo tenebroso, nesse mundo desconcertante, nós precisamos entender que apenas o temor ao Senhor, apenas quando nós nos curvamos diante dele, nós alcançamos a justiça que precisamos, nós encontramos o coração sábio do qual necessitamos para entender as coisas nesse mundo debaixo do sol, desse mundo que é um mundo desconcertante, um mundo que não funciona como deveria funcionar por causa do pecado que descaracterizou a boa criação de Deus. E por fim, o pregador diz que nesse mundo desconcertante, nós precisamos nos lembrar que o mundo não é como ele deveria ser, né? Que nós precisamos de uma justiça e de uma sabedoria que são oriundas do temor do Senhor, mas ele também nos diz o seguinte, que nós precisamos nos lembrar que as pessoas não são o que elas aparentam ser nesse mundo desconcertante. Ele diz assim: olha, as pessoas não são como nós pensamos que elas sejam. E ele começa a dizer o seguinte: olha, eu apliquei o meu coração a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Mas anteriormente ele havia dito o seguinte: olha, eu descobri que não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E ele diz assim: não apliques o coração a todas essas palavras que se dizem, para que você não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado os outros. Ele diz assim: as pessoas não são como elas deveriam ser nesse mundo desconcertante, nesse mundo de perplexidade.
Porque nem nós somos como nós aparentamos ser, nem os outros são como parecem ser. Sabe por quê? Por causa da realidade do pecado. Blaise Pascal, o matemático francês, diz o seguinte, que se as pessoas soubessem, né, o que é dito delas, né, pelos seus amigos, ninguém teria amigos nessa vida. Quantas vezes nós nos esquecemos que nós não somos como nós aparentamos ser e as outras pessoas não são como elas aparentam ser. E ele está dizendo o seguinte, olha, cuidado, para que você não ouça teu servo falar mal de você, e lembre-se que muitas vezes você também falou mal dos outros. Sabe por quê? Porque nesse mundo desconcertante as pessoas não são como elas aparentam ser, a começar de nós, por causa de uma coisa chamada perversidade, insensatez e loucura. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção a partir do verso de número 26, porque ele diz assim, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Parece que o pregador está aqui, né, na contramão do que é politicamente correto, porque ele parece que jogou tudo na conta das mulheres, né? Ele diz assim, olha, eu pesquisei nessa vida e eu não encontrei nenhuma mulher que prestasse. E pesquisei e só encontrei um homem. Será que é isso que ele está dizendo nesse texto para nós? É claro que não. Porque Salomão está personificando, né, a perversidade, né, como uma mulher adúltera, né, como uma mulher que cria laços. Como lá no livro de Provérbios ele personificou a sabedoria como uma mulher. E ele faz isso apenas num caráter didático. Ele não está aqui de alguma forma denegrindo, né, o sexo feminino, né, e exaltando o sexo masculino. Mas ele está dizendo o seguinte, que a perversidade se apresenta como essa pessoa que coloca redes e laços a fim de que o pecador seja envolto, seja aprisionado. E ele diz assim, só quem for bom diante de Deus fugirá dela. Como é que nós fugimos da perversidade? Como é que nós fugimos da loucura, da impiedade? Quando nós nos lembramos que nós não somos o que nós aparentamos ser e nem os outros são o que aparentam ser. Nós não somos tão justos como nós achamos que somos. Nós não somos tão sábios como nós achamos que somos. E os outros, queridos, não são tão pecadores quanto nós imaginamos que eles sejam. É tão difícil para nós estabelecermos essa relação no mundo, porque via de regra nós olhamos para nós mesmos com olhares de graça e misericórdia. Nós achamos que nós somos mais justos, que nós somos mais sábios, que nós somos melhores do que nós realmente somos. E nós temos a terrível tendência de olhar de forma tão crítica para as pessoas, de olhar de forma tão caluniosa para as outras pessoas, de criticarmos, de julgarmos o pecado na vida dos outros. E o pregador está dizendo o seguinte, se você vai viver nesse mundo desconcertante, se você vai viver nesse mundo que não funciona como deveria funcionar, lembre-se disso, que a sabedoria, que a justiça consiste em não olhar para si e achar de si mais do que realmente é, e nem tampouco olhar para os outros, né, e dimensionar de forma exagerada o pecado na vida dos outros. Ele diz assim, olha, o que eu verdadeiramente achei é que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias.
Essa é a nossa condição nesse mundo desconcertante. Esse mundo é o que é por nossa causa. Ele é o que é por causa do pecado. Ele não é o que é por causa de Deus. Deus não é o responsável pelas perplexidades da vida. Deus não é responsável pelo caráter desconcertante do mundo. Mas a Bíblia diz que o nosso pecado porque foi por causa do nosso pecado que essa criação foi sujeita à vaidade. E quando nós não entendemos isso, nós não alcançamos um coração sábio, nós não aprendemos a viver com sabedoria nesse mundo desconcertante. Há uma história que diz, muito curiosa, sobre um outro personagem, e eu quero terminar com ela. John Newton, né? Famoso personagem da história protestante inglesa, um homem que outrora era um traficante de escravos, mas foi convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e se tornou pastor, famoso pelo ser o compositor do hino, né, mais famoso da história cristã, que é Maravilhosa Graça. Newton, perto do final da sua vida, disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que quando ele morresse, ele teria 3 grandes surpresas nos céus, quando ele chegasse no céu. A primeira surpresa é que muita gente que ele pensou que estaria nos céus, sabe o que vai acontecer? Não estarão lá. Segunda surpresa, ele diz assim, muita gente que ele achou que não estaria no céu, estará no céu. E a terceira grande surpresa, a maior de todas, ele estaria no céu. Precisamos nos lembrar disso se nós queremos viver com sabedoria no mundo. As pessoas não são o que parecem ser nesse mundo desconcertante. Você não é, eu não sou, nós não somos. Nós não somos sábios, nós não somos justos aos nossos próprios olhos. E as pessoas não são piores pecadores do que nós realmente somos na nossa condição de vida nesse mundo. Mas que esse mundo não funciona como deveria funcionar, como ele foi projetado para funcionar. Como viver com sabedoria, então, nesse mundo de perplexidade? Confiando em Cristo. Ele nos diz nos evangelhos que o seu reino não é deste mundo, como ele também não é deste mundo. Então não olhe para esse mundo como sendo um lugar onde as coisas precisam funcionar, que elas precisam dar certo do jeito que você imagine, porque o reino de Cristo não é deste mundo. Como viver com sabedoria neste mundo desconcertante, confiando em Cristo? Porque a Bíblia diz que Ele é a nossa justiça e Ele é a nossa sabedoria. E por isso mesmo, somente Ele pode lidar com o pecado do homem, o nosso próprio pecado e o pecado dos outros. Eu não fui chamado para lidar com o meu pecado, e você não foi chamado para lidar com o pecado de ninguém. Mas a Bíblia nos diz que nós somos chamados para confiar que Cristo fez tudo o que era necessário para tratar com os nossos pecados, com os meus e com os seus. Não é possível viver com sabedoria se nós não entendermos isso desse mundo desconcertante. Porque senão, nós seguiremos, né? Apenas vivendo em vaidade. E a palavra do Senhor nos diz que não é para isso que nós fomos chamados nas Escrituras. Que Deus derrame graça e misericórdia sobre os nossos corações, a fim de que nós encontremos nele, somente nele,
tudo que é necessário para vivermos nesse mundo, até o dia em que o Senhor há de completar todas as coisas e restaurar esse mundo à glória que Ele tinha no começo de todas as coisas. Por isso que nós vamos encerrar o nosso culto hoje cantando o hino de número 297, né, Iraídes?